E aí, galera, Gentuber aqui. No vídeo de hoje vamos falar sobre o CubeOS. CubeOS é a distribuição Linux que nem dá para a gente chamar de distribuição Linux, é o sistema operacional aí mais recomendado se você tem problemas com a polícia, meu amigo. Você está devendo, essa é a distro que você tem que usar. Eu descobri essa distribuição meio que sem querer, foi uma indicação do Snowden, né? Aquele cara lá que tá cheio de problemas aí com a justiça nos Estados Unidos por vazar relatórios sigilosos, coisas do tipo. Então, o lance é o seguinte. Primeira dica que eu dou para vocês. Essa distro, ela é monstruosamente gastona, tá? Então, ela de cara 50 GB de disco, tá? O máximo de RAM que você puder. Por quê? Porque a ideia do Cubase é rodar máquinas virtuais no Zen, aquele sisteminha de virtualização de hardware, né? E isso se provou inclusive um bom desafio para mim, porque eu apanhei muito, eu não consegui fazer funcionar. Então, logo de cara, eu já aviso para vocês que esse não é um tutorial, tá? Isso aqui é mais eu mostrar, tentar mostrar algumas coisas da distribuição, mas eu não vou conseguir mostrar ela funcionando em sua plenitude. Inicialmente eu fiz dois vídeos, eu fiz um vídeo usando a máquina virtual, porque não tem como usar o OBS instalando no hardware real, e a outra metade do vídeo eu tentei fazer usando hardware físico, não consegui, tá? Várias coisas não funcionaram relacionadas ao meu hardware, principalmente relacionadas à rede. Então eu não consegui fazer a rede funcionar de jeito nenhum. Acho que está faltando alguma coisa, eu não entendi o que era. E como é uma distribuição meio esquisita, eu não tenho tanta intenção de usar ela, pelo menos não por enquanto, a não ser que eu comece a dever alguma coisa aí para a polícia. Bom, aqui é um aviso dele dizendo que ele não encontrou aqui o hardware necessário para ele rodar de forma eficiente, tá? No caso, são as coisas de virtualização, dado que ele já está dentro de uma máquina virtual. Então, é esperado que não funcione tão bem. O Cubase é baseado no Fedora, é uma das poucas distribuições Linux baseadas no Fedora. Poucas mesmo, acho que não tem mais nenhuma. Mas, isso não faz tanta diferença. É uma distribuição voltada para segurança, tá? Então, tudo aqui é relacionado à segurança. Todas as partições são criptografadas assim, por default e ele não instala blobs binários de nada. Então, esse é um dos motivos pelo qual eu não consegui rodar essa distribuição no meu hardware físico, porque eu preciso de determinadas firmwares binárias para funcionar, Wi-Fi, rede, essas coisas todas, e o Cubase não traz isso por quê? Porque o foco dele é segurança, segurança do usuário, tá? A ideia é que você não seja invadido pelo governo, que você não seja hackeado pelo governo, então ele não oferece softwares que têm grandes brechas na parte de segurança, justamente para proteger os seus usuários, tá? Então é isso. De diferença do Fedora aqui, o que a gente tem é só a seleção de programas que a gente vai manter. Eu vou habilitar os dois sistemas, Debian Buster e o Unix, tá? Vocês vão entender já já o que é isso. E vamos lá. Enquanto ele vai instalando, eu vou falando. Que acho que criar um usuário aqui. YouTube, beleza, beleza. Como é que o Cubase funciona? Ele instala um Zen no computador. O que é o Zen? O Zen é um hypervisor. Ele é um Linux que roda outros Linux. Então, basicamente, você instala o Zen na sua máquina e você pode ter um Linux, Windows, vários Linux diferentes, todos eles rodando ao mesmo tempo ou rodando um por vez. Isso você escolhe, tá? A distribuição Zen é um Fedora extremamente modificado, extremamente mínimo, que roda o que é o DOM zero, né? Que é o Linux que controla o Zen e que faz toda a máquina. É o Linux mais próximo do hardware, tá? É o único Linux que a gente tem que está conectado com o hardware. É um Fedora, se eu não me engano. Essa versão é uma versão de teste, então é o Fedora 34, 32. Eles sempre estão uma ou duas versões atrás, tá? Do Fedora, justamente por essa questão do Zen, enfim. E a partir desse Fedora, rodando um XFCE extremamente modificado, a gente chama outras distribuições para rodar ao mesmo tempo. E a ideia é que a gente rode cada um dos aplicativos do sistema em uma máquina virtual diferente. Então, a sugestão que ele traz aqui, logo na instalação, é com níveis de segurança. Então, tipo, ambientes muito inseguros, ambientes confiáveis, ambientes
mais ou menos. Você pode criar seus próprios níveis também. Tá? Então a ideia é, você vai usar alguma coisa muito insegura, tipo alguma coisa que pode dar problema, você pode escolher uma categoria de máquina virtual que é completamente isolada do resto do sistema, incluindo no file system, tá? É tudo isolado. O hardware, você pode isolar também o hardware, tá? Então, se você tem múltiplas placas de rede, múltiplas placas de vídeo, você consegue isolar e rotear fazer essa conexão de hardware com essas máquinas virtuais, de forma que você fique protegido, tá? Então, vou acessar o 4chan, que é o esgoto da internet. Você usa essa máquina virtual aqui. Se você rodar algum aplicativo malicioso, alguma coisa, ele vai ficar isolado naquela máquina virtual. Você tem várias opções. Você tem uma opção Debian 10, Buster, você tem a opção Fedora, e você tem a Unix também. A Unix é uma distribuição que toda a rede que passa por ela é feita via Tor. Tá? Então, todas as conexões de rede são feitas via Tor. Você vai fazer um download via wget, ela vai passar por um Tor. Tá? Então, nem preciso imaginar, que eu imagino que esse seja o grau extremo aí de privacidade também. E você pode criar outras, tá? Então, você pode, vou criar uma para games aqui. Você pode criar um profile para games lá, baseado no Debian Buster, baseado no Fedora, baseado no OpenSUSE, ou até mesmo baseado no Windows, tá? Você pode instalar o Windows nessa distribuição também, e, se eu não me engano, você acessa ela via Remote Desktop, tá? Com todas as limitações que o Remote Desktop traz. Eu imagino que para games não deve ser uma boa, o Remote Desktop, mas você pode também, tem outras formas de você conseguir também rodar essas aplicações de Windows nesses ambientes Linux. Mas aí é um assunto que começa a entrar que eu já não entendo muito bem. Tá? Uma vez eu li em algum lugar que você faz tipo Ctrl Alt F1 está no Debian, Ctrl Alt F2 está no Fedora, Ctrl Alt F3 está no Windows. Mas aí eu não sei se é via Remote Desktop, qual que é a bruxaria envolvida. Eu sinceramente não sei. Tá? Eu não sei como é que funciona isso para poder afirmar. O que eu sei é que existem essas possibilidades. Tá? Você instala um Windows e por Remote Desktop você acessa esse Windows e você roda tudo ao mesmo tempo. Tá? Tudo gerenciado pelo DOM Zero. O ideal é que você não use o DOM Zero, tá? O ideal é que você use como distro principal desses filhos virtualizados. Obviamente, você pode rodar ela no seu monitor, você pode rodar ela de forma remota. A ideia do Zen é justamente essa, tá? A ideia é, você roda 5 distribuições ao mesmo tempo, cada uma conectada em portas USB diferentes, você consegue inclusive separar isso. Essa porta USB é dessa máquina, essa porta USB é da outra máquina. Se você tem múltiplas placas de vídeo, você consegue fazer cada placa de vídeo funcionar em uma máquina diferente, e as saídas de monitor são todas independentes. Então você consegue, por exemplo, pegar uma máquina, uma boa máquina, né? E com várias placas de vídeo, ou com várias saídas de vídeo, nem precisa ser placa, mas só de ter a saída de vídeo ali, e você consegue isolar isso e ter um escritório inteiro com 5 estações que na verdade estão rodando todas em uma única máquina. O Cubase ele facilita esse processo, tá? Depois de usar um pouquinho, eu saquei que a grande pegada do Cubase é que ele facilita esse isolamento, né? Instalar o Zen não é trivial, no geral, e o Cubase ele te traz isso meio que de graça, com uma interface gráfica bacana e fácil de você entender o que você está fazendo, só que você tem que ter o hardware correto. Esse é o grande problema dessa distribuição. E isso para mim foi muito frustrante, tá? Porque, puta, eu queria ver muito isso funcionando. Se eu visse esse negócio funcionando direitinho, existia, existe uma chance muito grande, por exemplo, de eu meter Zen até na minha máquina aqui e o Gentoo vai rodar virtualizado, tá ligado? Porque você perde muito pouco, né, do desempenho, até onde eu sei. Quando você tem a virtualização do Zen, você perde muito pouco desempenho quando comparado com outros tipos de virtualização. Eu acho que o equivalente dele seria alguma coisa parecida com KVM, no caso de Linux, né? No caso de Windows é um pouquinho mais complicado. Porra, eu teria um Windows também ali rodando via Remote Desktop, e aí eu já ia poder testar para ver se os jogos funcionam e como é que é isso, se vale a pena ou se não vale a pena. Puta, eu queria muito que tivesse funcionado. Mas é isso, né? Ele não reconheceu as minhas placas de rede por problemas de firmware e, enfim, eu não tive muito tempo para mexer, mas é uma distribuição que com certeza voltarei nela depois. Bom, aqui como vocês estão vendo, ela está instalando agora o template do Debian. Tá? A partir desses templates, você consegue criar outras distribuições. Tá? E aí, meu, é máquina virtual normal. Tá? Então você consegue fazer
snapshot, todas essas coisas você consegue fazer. Você consegue copiar, clonar a máquina virtual, criar, desligar, destruir, subir, normal, tá? Ah, eu quero uma máquina virtual sem interface gráfica, eu quero só que ela abra uma porta rodando tal serviço. Beleza, vai funcionar. Mas o foco do Cubes mesmo, ele traz as ferramentas para você usar como desktop. Inclusive é muito louco isso, né, cara? Você pega uma distribuição que tem alguma versão de algum software e você roda ela numa janela com uma borda diferente, assim. A única diferença é que era a janelinha rodando numa borda diferente. Isso é fantástico. Isso me lembra até algumas bruxarias que eu fazia antigamente. Hoje em dia eu parei com isso. Hoje em dia eu uso Docker para fazer isso. Mas antigamente eu usava o Debian Bootstrap. Os usuários Debian no canal aí sabem do que eu estou falando. Debian Bootstrap é uma mini distribuição Debian que você usa para criar ambientes isolados. Tá? Então eu baixava esse root do Debian, que é um Debian super pequenininho, que o pessoal usa para fazer a virtualização. Eu fazia chroot e eu fazia as configurações todas para eu conseguir abrir aplicações em modo gráfico de dentro desse micro Debian, né? Então, quando eu tinha um software que, sei lá, porventura não conseguia compilar no Gentoo, eu fazia esse truque e eu conseguia ter esse Debian rodando em algumas aplicações. Se eu não me engano, o que eu queria rodar na época, acho que era uma Pitana. Era uma ideia aí, Java. O Gentoo para Java sempre foi meio bosta. A Pitana, Eclipse, essas coisas no Gentoo nunca foi muito, nunca rodou muito bem. E não roda até hoje. Tem um overlay Java lá, mas puta que pariu. É zoado. E eu tinha uma outra também, eu acho que se eu não me engano era para alguma outra, eu acho que era o Fedora, ou era a SUSE, eu não lembro. Então, quer dizer, eu tinha no meu próprio home lá várias distribuições rodando em paralelo, em diretório mesmo, não era nem partição, não era um diretóriozinho mesmo, com uma distribuição. E aí eu fazia um chroot e fazia as configurações do Shorg lá e subia aplicações gráficas a partir dessas distribuições em paralelo. Inclusive, talvez essa seja a minha estratégia final para adotar o Nix de uma vez, né? Mas essa é uma outra conversa. O Nix, ele cresceu muito dentro do meu coração. Eu continuo gostando muito da proposta. Tanto o Nix quanto o Geeks, mas mais o Nix, porque o Nix é muito maior. Mas o que falta para eu pular de vez pro Nix e botar o Nix assim, tipo, meu carro-chefe na minha vida profissional, justamente são coisas muito bestas, mas que eu não encontrei solução ainda. Por exemplo, o desenvolvimento em Go no Nix é um inferno, porque os binários do Go você tem que recompilar tudo dizendo que é estático, torcer para realmente a compilação ter sido estática ali, porque às vezes isso não acontece. Às vezes ele é estático em tudo, mas a glibc ele não pega do binário, né? Então, para o binário não ficar tão grande, tem que mudar essa cultura e as coisas que já estão compiladas, na hora de fazer a linkagem, tem uns truques. Na hora que você tem que interligar um aplicativo Go com uma biblioteca em C que está instalada no sistema, é, ele vai linkar errado no Nix. Então, é um negócio que é um desafio. Para mim está sendo um desafio, pelo menos. E um outro cara recente que eu percebi também que é um problema é a stack de desenvolvimento Android, em geral. Tem muita coisa que vem em binário pronto de fábrica, né? O do Android SDK já vem um binário compilado e você não consegue rodar essa bosta no Nix também, né? Eu vi lá que o pessoal está criando lá uns Nix packages específicos, mas é ruim não ter essa flexibilidade de você poder baixar o Android Studio direto do Google ou qualquer outro software binário de outro lugar e não funcionar. Aí eu pensei em adotar justamente essa prática, né, de colocar uma distribuição Debian, Fedora, alguma coisa assim, via chroot e rodar a partir de dentro do chroot e vai funcionar. Isso resolveria o meu problema, né? Docker também resolveria? Docker também resolveria. É mesmo, né, velho? Acho que Docker resolveria até melhor. Mas eu não tenho as manhas de fazer o Docker funcionar direito com essas bruxarias aí que eu tenho que fazer. Beleza, ele terminou de instalar aqui. A instalação dessa distro é muito demorada, tá, gente? É muito, porque ele não instala uma distro, ele instala uma distro, mais um template, mais, entendeu? É complicado o bagulho. Bom, nessa parte aqui eu imagino que era para ele estar perguntando para mim qual é a senha. É, enfim, vamos esperar ele terminar aí. Ou não. O que ele tá fazendo, irmão? Beleza. Opa, sem querer eu sair. Agora ele vai para a segunda etapa. Essa etapa ele vai configurar essas máquinas virtuais a partir desses templates, tá?
Vamos subir aí. Essa parte é uma parte muito demorada. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui de interessante. Bom, é aquilo mesmo que eu falei. Agora não tem jeito, não tem que esperar nem instalar mesmo. Aqui a gente escolhe mais ou menos como é que vai ser feito o setup, né? Então, o que ele faz? Ele cria uma rede virtualizada, uma máquina virtualizada. Então, tipo, o seu acesso à rede é feito por uma máquina virtualizada. Então, você tem algumas redes virtualizadas também. Essas redes virtualizadas você pode distribuir elas dentro das suas máquinas virtuais, se assim você desejar. Tá? Então, você tem a Sysnet, você tem a Sysfire, então ele vai criar aqui esses cubes especializados na rede. Ele vai criar também esses três níveis, né? Personal, Work, Untrusted e Vault. Né? Então, não tem nada demais nesses caras. É só uma forma que ele sugere para você virtualizar. Você pode criar outros cubes diferentes também. Você pode criar um lá, Education. Você pode criar um outro, sei lá, For Sure. Não sei o que vocês querem fazer da vida. Ele vai criar também esse Unix Gateway, né? Que é justamente para fazer a saída de rede dos cubes todos saírem pelo Tor, né, pela rede Tor, e também para USB. Então você pode criar aí um cube conectado com USB e você consegue distribuir essas portas USBs dentro das máquinas, tá? Então é uma distribuiçãozinha bem trabalhosa, né? Deixa eu clicar nesse aqui. Não, melhor não. É uma distribuiçãozinha bem trabalhosa, ela dá bastante trabalhinho. Então, enfim, eu queria muito experimentar ela no dia a dia para ver se cabe. Mas eu acho que não, cara. Acho que o público dessa distro eu acho que é absurdamente restrito, assim. Tipo, acho que uma galera muito restrita. Tipo, é um ativista que tá mexendo com coisas que atraem os olhos de cyberterroristas ou governos, enfim. É que nem eu falei pra vocês, a distro do Snowden, né? É a distro do Snowden. Tá, essa etapa demora bastante, tá? Ela demora muito mais que a própria instalação, porque agora ele vai criar cada um dos cubes, né? Então, cada uma daqueles cubes que a gente viu lá, o de rede, firewall, o personal, work e tal, ele vai criar várias máquinas virtuais para cada um desses contextos. Então, essa etapa demora bastante mesmo. Vou deixar ela rodando aí e depois eu volto quando terminar. Bom, galera, ele voltou aqui e ele já voltou com um erro, né? Ele não conseguiu criar uma das máquinas por causa daqueles motivos que eu falei para vocês, né? A gente está rodando numa máquina virtual, uma série de outras máquinas virtuais, então isso ia dar problema. Mas esse erro não impede o sistema de inicializar, beleza? Essa é a cara do menino. Deixa eu ver se eu mudo essa resolução. Bom, beleza. Então eu vou mostrar para vocês mais ou menos qual que é a ideia da distro, mas como eu falei, algumas coisas eu não consigo mostrar. Então esse aqui é o DOM zero, né? Quer dizer, é o sistema mais próximo do hardware que a gente tem. Não tem config, justamente porque a ideia é que você acesse a internet pelas máquinas virtuais, né? É o Linux 4.19, é um Fedora mesmo. Mas é um Cubes Release, né? Está marcado como Cubes Release. Então, beleza. Então, como é que funciona? A gente tem clipboard, aqui, ó. CD-ROM, né? Quem está conectado com o CD-ROM, quem está conectado com o microfone, no caso é o DOM 0. Aqui fica a lista de todas as máquinas virtuais que a gente está usando. Esse menuzinho aqui, a gente pode criar novos cubos ou usar essas máquinas aqui. Então, como você pode ver, ele já cria, né, algumas máquinas descartáveis. Né? O que é uma máquina descartável? Assim que você fecha ela, ela é zerada. E aí você tem o Unix, né, que é para privacidade, com Tor. Né, você tem o domain personal. Então, por exemplo, tudo que é o domain personal, quando você abre, ele não conseguiu abrir a rede. Vamos ver se ele vai abrir. Talvez ele não consiga, esse é o ponto. Ele não consegue abrir as coisas por causa na rede que ele não conseguiu subir por causa da virtualização. Mas a ideia é essa, tipo, cada uma dessas janelas ela abre numa máquina virtual diferente. E aí, incluindo o tunar, tudo, né? Você vai abrindo, ele vai abrindo máquinas diferentes. Ó, diz ele aqui que o Fedora ele conseguiu abrir. Então aqui é um Fedora 32. Deixa eu abrir, aumentar aqui. Aqui é um Debian, tá vendo? Deixa eu abrir esse aqui é o terminal Debian. Tem um apt, tá vendo? Vou virar root aqui. Obviamente ele está sem rede, então não vai funcionar. Tá, então começou a pipocar as coisas aqui. E aqui ele mostra as estatísticas, né? Então, ó, temos o DOM 0, está usando 3 GB de RAM.
O Debian, que você pode pausar, shutdown, essas coisas todas, né? O Fedora também. Se a gente vier aqui no Settings, ele vai abrir mais ou menos algumas configurações, né? Então a gente pode conectar ele com algumas redes. No caso ele não subiu nenhuma, então não tem nem o que fazer. A gente pode escolher o tamanho máximo de memória, mínimo, número de CPUs, regras de firewall, né? No caso o firewall não está funcionando. Aqui são os devices, a gente pode escolher qual hardware ele vai usar. Então, a gente tiver múltiplos placas de rede, a gente pode escolher uma placa de rede, por exemplo. Aplicações também, então a gente pode escolher quais aplicações ele vai incluir lá naquele terminalzinho. E serviços. Serviços, o que que é? Serviços da máquina virtual, faz todo sentido. Quer ver agora? O Fedora vai ter o X, é isso? Aqui, ó. Tá vendo? Então você consegue ter essa liberdade de você poder cada uma dessas perfis aqui, você pode definir quais aplicações funcionam, com qual hardware. E isso é bem interessante. Eu queria muito poder usar isso aqui na minha máquina real. Muito mesmo. Só para ver como é que é. Mas eu queria dizer para vocês aí, o CubeOS, distribuição Linux para paranoicos. Como eu falei, eu acho que o Windows, dá para instalar o Windows também, mas o Windows ele provavelmente rodaria via Remote Desktop, né? Então, esse é o CubeOS. E aí? Vocês querem mais vídeos? Vocês acham que é interessante eu tentar mais? Gostaram do vídeo? Deixa um like. Não gostou? Dá um dislike. Dúvidas, sugestões, deixa aí nos comentários. Não é inscrito, se inscreva. Até o próximo vídeo. Falou!